a mais um episódio de Por Trás da Marca. E hoje, para iniciar, para que todos entendam o porquê desse nome, eu vou contar um pouco da minha história, o que está por trás da marca Priscila Cristê. A minha história, ela se iniciou no ventre da minha mãe. E como foi essa história? Foi uma história de abandono, de rejeição, onde o meu pai não queria que a gravidez ocorresse. E por que abandono, rejeição tem a ver com o empreendedorismo ou por trás da marca, da minha marca? Eu tive que lidar por muito tempo com essas feridas emocionais, feridas que eu tive já bem do ventre da minha mãe, para conseguir ter uma alta performance e empreender com sucesso. Então, a minha infância, ela foi composta, eu nasci, não fui criada pelo meu pai, somente pela minha mãe. E minha mãe, uma mulher super protetora, por muitas vezes ela precisou assumir um papel de pai para ter a minha criação, para me criar. E diante de alguns cenários hoje que eu enfrento no empreendedorismo, muitas vezes quais são eles? O medo de perder um negócio, não saber falar com o funcionário, não saber falar não por buscar autoaprovação. E muitas vezes devido a coisas que aconteceram lá atrás, na minha infância. E eu tive que buscar o autoconhecimento, eu tive que buscar ajuda, mentores, buscar o autoconhecimento pessoal para conseguir ver por que determinadas ações eu não conseguia executar de uma melhor maneira. E o que foi isso? Muitas vezes não consegui fazer uma venda, com medo de levar não, com medo de não ter aprovação. E isso eu tive que ir buscando entendimento, conhecimento e fui construindo a minha marca. Muitas vezes também você que está assistindo esse episódio, que você está pensando o que existe por trás de uma história de sucesso. Você não sabe o tanto que aquela pessoa sofreu, o que aquela pessoa chorou, quais foram os caminhos que precisaram ser trilhados para ter essa história. Quantos nãos eu recebi. E assim foi construindo a minha marca. Então eu tive muita dificuldade com perca de peso, eu não consegui emagrecer. E diante de alguns cursos que eu fiz de neurociência, de busca de conhecimento, eu descobri que essa questão da autoimagem, que era essa questão do peso, era devido a coisas da minha mãe. E eu ficava pensando e refletindo, mas por que da minha mãe? Minha mãe sempre me elogiou, minha mãe sempre me disse que eu era uma boa aluna, eu sempre fui exemplar. Por que a minha mãe teria me bloqueado na minha infância, que hoje, como adulta, eu não estava conseguindo emagrecer e nem ter uma alta performance? Então, tudo isso foram coisas que aconteceram por trás da minha marca, que existiu uma criança ferida que, quando precisou empreender, teve que enfrentar os seus próprios fantasmas para conseguir desenvolver o negócio. E quando eu sofri todo esse abandono, essa rejeição pela parte paterna, a minha mãe quis assumir esse posto, ela criou uma super proteção. E diante de alguns cenários que a minha própria mãe fazia eu entender que o meu irmão, que por parte de pai tinha tudo e eu não tinha nada, porque ele tinha das melhores coisas e na época eu não conseguia ter nada com meu pai, a minha mãe fez com que eu criasse um bloqueio de autoimagem, porque o meu irmão tinha tudo e eu era nada. Então eu me sentia nada. Então eu cresci com isso, ele tem tudo, não tenho nada e isso me bloqueou. Ela fez por mal? De forma nenhuma. Ela fazia tudo para me proteger, mas são coisas que durante a nossa infância
A gente vai passando por processos que eles vão marcando. E quando a gente chega na fase adulta, a gente precisa se curar dessas feridas que muitas vezes a gente nem imagina que possui. E assim eu cresci, assim eu fui buscando ter tudo que eu não podia ter. Quando eu estive na adolescência, na fase de adolescência para adulta, teve muitas vezes eu buscava esse vazio da parte paterna em homens. Homens que eu ficava, que eu namorava, e aquele vazio permanecia e eu não conseguia entender. Então, por trás da nossa marca, da nossa história, existem coisas que foram acontecendo na fase da infância, na adolescência, que construíram um adulto. E eu me tornei uma adulta, uma mulher determinada, uma mulher que sabia onde queria chegar e buscou isso, mesmo sem ter condições financeiras para fazer uma faculdade. Então, quando eu comecei a fazer a faculdade, eu tinha somente o dinheiro para pagar ela, que era o meu salário. Então, eu precisava ir a pé para a faculdade. E tudo que eu passei, que eu vivi, me deu forças para conseguir fazer, para conseguir sempre dar o meu melhor, sempre me dedicar muito mais e ir além. Claro que nesse caminho eu conheci pessoas que me deram oportunidades, que eu consegui fazer com que eu ficasse conhecida, tivesse uma boa posição profissional, mas quando eu decidi empreender mesmo, eu precisei enfrentar esses fantasmas, porque eu fui entender o porquê que eu não vendia, o porquê que eu não conseguia ficar com o funcionário, porque o funcionário não me respeitava, justamente por coisas que eu passei e que eu precisava entender e aprender. O por trás da marca, ele é isso. Ele revela os bastidores da vida de uma pessoa. Ele revela o que de real aconteceu para a pessoa escalar o sucesso. Quantos nãos eu precisei enfrentar, quantos choros, quantas madrugadas trabalhando para que tudo acontecesse da melhor forma possível. A vida do empreendedor é assim. Ela é baseada em propósitos, em realidade, em desafios, lutas e muitas conquistas, porque hoje o que eu faço impacta a família. Hoje, quando eu consigo contratar um funcionário, trazer o funcionário para um curso, para um treinamento, eu estou impactando, eu estou mudando mentalidades, eu estou fazendo com que a pessoa saia de uma zona de conforto e sabe que ela pode escalar ainda muito mais o sucesso. Então, por trás da marca vai revelar o que a pessoa tem, os desafios, as feridas, o que ocasionou, o que ela precisou enfrentar para empreender, para chegar até o sucesso. Essa é um pouco da minha história. É claro que por trás disso ainda existem muito mais coisas que eu venho construindo, que eu venho enfrentando. É um passo de cada vez, a gente chega em níveis que para subir cada nível, a gente precisa enfrentar novas coisas e novos desafios. Mas se você se identificou com a minha história, você teve uma infância difícil, onde pessoas não acreditaram em você, onde tiveram abandonos, feridas que muitas vezes não foram fechadas, você tem o desejo de empreender ou você já empreende, precisa ir para o próximo nível ou escalar alta performance, esse podcast é para você. Então fique atentos a todos os episódios, vão vir pessoas assim com histórias excelentes, com sucesso, pessoas que alcançaram alta performance e que precisaram enfrentar a si mesmas, enfrentar desafios, não, choro e alcançar o sucesso. Hoje existe a inteligência artificial. Muitos empregos vão ser substituídos. É claro que ninguém vai substituir o ser humano, mas você pode empreender, você pode ter uma história de sucesso, você pode fazer a diferença no nosso país. É o empreendedor que faz tudo acontecer, que movimenta a economia e a gente precisa de empreendedores que queiram mudar a vida de outras pessoas,
queiram impactar famílias, queiram levar a verdadeira felicidade e propósito para muitas pessoas. Esse podcast é para você, não perca nenhum episódio, curte, compartilhe, porque essa mensagem precisa alcançar muitas pessoas. E como surgiu por trás da marca? Há 1 ano eu já sou host de podcast, antes em uma outra marca chamada Golden Mindcast, onde eu fazia com mais 2 amigas. Aí no decorrer do tempo, uma amiga acabou desistindo do projeto e ficou eu e mais uma amiga. E ela também teve outras prioridades, quis focar na sua mentoria. E eu fiquei como única host do Golden Mindcast. E por que eu decidi mudar o nome, alterar o nome por trás da marca? Primeiro que eu precisava algo que fosse a minha identidade. O Golden já vinha de uma delas que possui um mastermind. Eu falei, agora eu preciso algo que transmita a minha essência. Mas não foi fácil escolher esse nome. Esse nome precisava ser um nome autêntico, um nome que passasse o que precisa ser transmitido. E hoje a gente escuta a história de muitas marcas de sucesso. Temos a Apple, temos a Nike, temos a CIMED, temos grandes marcas aí de sucesso. Mas o que existe por trás dela? Você já pensou como surgiu a história? Como eles começaram? Quais foram os desafios? Todos nós, todo CNPJ tem um CPF que também tem sucesso. Então, por trás da marca, revela aquilo que o empreendedor tem de mais secreto. Então, é isso que eu quero transmitir para vocês. Eu quero que eles venham aqui, sejam pegos de surpresa e revelem a história de sucesso. Como eles construíram uma marca, um posicionamento que vai agregar para você que já empreende, para você que quer empreender, como construir um CNPJ de sucesso. Mas lembre-se que antes de um CNPJ de sucesso, existe um CPF. E esse CPF precisa estar blindado. Blindado como? Blindado na mente. Porque é onde tudo começa. Primeiro você tem que acreditar em você, no seu potencial e nos seus sonhos. Não deixe que ninguém te tire isso. Eu sou a Priscila Crister. Eu estou aqui, já sou host há mais de 1 ano, já entrevistei mais de 40 empresários e hoje, por trás da marca, eu vou trazer histórias ainda mais intrigantes por trás dos bastidores, onde você vai conseguir se conectar e ter a sua marca de sucesso. E como eu comecei a empreender? Como surgiu a minha primeira marca, FTP Contábil? Para quem não sabe, eu sou empresária contábil e FTP significa muito para mim, que é o F de Felipe, meu filho, T de Tiago, que é meu marido, e P de Priscila. Então é uma marca que representa para mim o que tem de mais importante na minha vida, que é a minha família. Esse é o meu pilar, é a minha base sólida. E como surgiu a FTP Contábil? Como eu comecei a empreender? Eu sempre trabalhei em grandes empresas, onde antes de empreender você precisa intraempreender. O que é intraempreender? É naquele lugar que você trabalha, você vestir a camisa do lugar e ter como seu próprio negócio. Porque se você consegue ter aquele lugar como seu próprio negócio, qualquer lugar com a sua marca, onde você esteja, você vai conseguir alcançar níveis muito maiores na sua vida. Então, comece a intraempreender se você ainda não empreende. Seja a solução da empresa que você trabalha. Então, eu sempre fui isso. Eu sempre tive todos os lugares que eu trabalhei como se fossem os meus. Eu sempre entreguei o meu melhor, sem ninguém precisar me pedir. E quando eu me desliguei de uma última empresa que eu trabalhava, alguns diretores dessas empresas começaram a me procurar como indicação, porque o meu nome, Priscila Crister, era muito conhecido nos lugares, porque todo mundo sabia do profissionalismo. E
sem ao menos eu perceber, a FTP Contábil surgiu em 2019. Então já tem um tempinho aí que estamos no mercado. E qual que é o diferencial? Qual é o meu diferencial da FTP Contábil? É de entregar a solução, de ver de fato qual é a dor do empresário, o que ele precisa, qual a dificuldade. Um contador hoje que só entrega guias de impostos, folha de pagamento, não é mais a solução, não é mais a solução para o seu negócio. O papel do contador hoje é um papel consultor, um papel de alternativas, de redução de carga tributária, de soluções, de estar ali com a equipe, de trazer outras soluções. E isso foi o meu diferencial e foi o com que fez a FTP ir crescendo e hoje ter se tornado uma empresa contábil de sucesso. E a FTP Contábil é a patrocinadora oficial do Por Trás da Marca. Você já pensou em ter a sua marca divulgada em um podcast? Você já pensou o impacto que pode trazer isso para a sua empresa? De deixar tudo registrado, de ter divulgações, de deixar o seu legado para que outras pessoas sejam alcançadas? Se você quer contar a sua história, quer deixar a sua marca registrada num podcast, chame a nossa equipe que a gente vai entrar em contato com você. E acompanhe nossos vídeos. Toda terça-feira vai ter um episódio novo para você. Não deixe de curtir, de compartilhar. Permita que essa palavra alcance outras pessoas, que leve conhecimento, mudança de chave e novos horizontes. Obrigada!